Capítulo 1. O começo do rei. Antes dos milagres, antes das multidões e antes da fama, existiu um capítulo silencioso da vida de Jesus. Um tempo sem sinais públicos, vivido longe dos centros de poder, numa pequena vila da Galileia chamada Nazaré. Foi ali que o Filho de Deus cresceu. E entender esse período muda a forma como enxergamos tudo o que veio depois. Hoje, no Minha Bíblia é Animada, nós vamos entrar justamente nessa fase esquecida, a infância, a adolescência e a fase adulta de Jesus antes do início do seu ministério. E se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé e aprofunda seu entendimento das Escrituras, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, a cidade de Davi. Isso já revelava algo importante. Como o profeta Miqueias havia anunciado, o governante prometido sairia de Belém. Desde o nascimento, Jesus já estava ligado à promessa real. Ele não se tornou rei por conquista humana, não subiu ao trono por força militar. Ele veio ao mundo como o descendente prometido de Davi, aquele sobre quem repousavam as antigas profecias. Ainda bebê, nos primeiros meses de vida, Jesus precisou fugir com Maria e José para o Egito. Mateus conta que Herodes queria matar a criança. Isso mostra que sua história começou sob ameaça. O Filho de Deus entrou no mundo não cercado por luxo ou segurança, mas em vulnerabilidade. Depois da morte de Herodes, a família voltou. Jesus ainda era muito pequeno, provavelmente por volta de 2 anos ou um pouco mais, quando José decidiu levar Maria e o menino para a Galileia. Foi assim que Nazaré se tornou o lugar de sua formação. Capítulo 2. A infância em Nazaré. Entre a primeira infância e os anos de menino, talvez dos 3 aos 10 anos, Jesus cresceu numa aldeia simples. Nazaré não era importante aos olhos do mundo. Não era centro político, nem religioso, nem cultural. Era uma vila pequena, com casas modestas, ruas estreitas e vida dura. Anos depois, esse desprezo apareceria claramente quando Natanael perguntaria se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Foi nesse lugar simples que Jesus cresceu. Lucas resume essa fase dizendo que o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa frase é curta, mas cheia de peso. Significa que a infância de Jesus não foi um intervalo sem importância. Foi o começo da sua formação humana. Ele aprendeu a andar, falar, ouvir, observar e viver dentro de uma família comum. E Maria não foi apenas a mulher que recebeu a visita do anjo. Ela foi a mãe que cuidou, ensinou e guardou muitas coisas no coração. José não foi apenas o homem que protegeu a família no início. Foi o pai terreno que sustentou a casa, tomou decisões difíceis e serviu como exemplo de obediência e firmeza. Jesus cresceu vendo isso de perto. Também foi nessa fase que ele começou a viver o ritmo da fé de Israel. Ouvia as Escrituras, participava da vida da família, via o valor do sábado, das festas e da oração. Provavelmente falava aramaico no dia a dia e tinha contato com o hebraico nas leituras sagradas. Desde cedo, sua vida esteve cercada pela palavra de Deus e pela realidade do povo. Ao mesmo tempo, Jesus crescia no meio de um povo cansado. A Galileia vivia sob domínio romano. Havia impostos, tensão e expectativa. Havia fé, mas também dor. Havia esperança de libertação. E, sem que quase ninguém percebesse, o Messias prometido estava vivendo entre eles como uma criança comum. Capítulo 3. A adolescência e a consciência da missão. Por volta dos 12 anos, acontece a cena mais marcante da juventude de Jesus registrada nos evangelhos. Seus pais foram a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todos os anos. Quando a festa terminou, eles partiram de volta pensando que Jesus estivesse entre os parentes e conhecidos. Mas ele havia ficado em Jerusalém. Depois de dias de busca angustiante, Maria e José o encontraram no templo, entre os mestres, ouvindo, fazendo perguntas e impressionando todos com seu entendimento. Aos 12 anos,
Jesus já demonstrava uma percepção incomum das coisas de Deus. Quando Maria o questionou, ele respondeu que precisava estar na casa de seu pai. Não era uma frase comum, era uma revelação clara de que ele já tinha consciência singular de sua identidade. Mesmo assim, o Evangelho não apresenta Jesus como rebelde ou distante da família. Lucas faz questão de dizer que ele voltou com eles para Nazaré e lhes era obediente. Isso é essencial. O menino que surpreendia os mestres no templo também se submetia à rotina de casa. O Filho de Deus vivia em humildade, sem quebrar o tempo que o Pai havia determinado. Depois disso, os evangelhos voltam ao silêncio. Entre os 13 anos e o início da vida adulta, não há registro de milagres nem de aparições públicas, mas isso não significa estagnação. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ou seja, sua vida avançava, sua humanidade amadurecia, sua mente e seu corpo e sua comunhão com o Pai seguiam se aprofundando. Essa fase importa muito. Foi nela que Jesus atravessou a adolescência como parte de um povo real, com lutas reais. Ele viu o peso da vida comum. Viu gente trabalhando duro, famílias lutando para seguir em frente, pessoas presas entre fé e cansaço. Isso ajuda a entender por que, mais tarde, suas palavras tocariam tão profundamente o coração humano. Jesus não falou da vida de longe, ele a conheceu por dentro. Capítulo 4. A juventude e os anos ocultos. Já na juventude, talvez dos 18 aos 25 anos, Jesus provavelmente passou a ser reconhecido não apenas como o filho de José, mas como alguém envolvido no trabalho da família. Mais tarde, ele seria chamado de carpinteiro. No contexto da época, essa palavra podia se referir a um artesão ou construtor, alguém que trabalhava com madeira, de pedra e estruturas simples. Isso combina com o cenário histórico. Nazaré ficava perto de Séforis, uma cidade maior que passou por obras importantes naquele período. Alguns estudiosos consideram possível que trabalhadores da região, como José e talvez Jesus, tenham participado de serviços ali. A Bíblia não afirma isso diretamente, então isso deve ser tratado como possibilidade histórica, não como certeza, mas a ideia faz sentido dentro do contexto. O ponto central é outro. Jesus trabalhou, conheceu o esforço físico, conheceu o peso das mãos calejadas, da rotina, do cansaço ao fim do dia. Aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas viveu entre ferramentas, poeira e trabalho manual. Isso não é detalhe. Isso mostra que Deus entrou de verdade na experiência humana. Durante esses anos, Jesus continuou vivendo em anonimato, sem palco, sem discursos públicos, sem qualquer tentativa de apressar sua missão. Esse talvez seja um dos aspectos mais fortes de toda a história. O céu não tinha pressa. O Filho de Deus passou a maior parte da vida em silêncio, sendo preparado antes de ser revelado. Nazaré, então, não foi um atraso. Foi parte do plano. Foi o lugar onde Jesus amadureceu sem chamar atenção. O lugar onde o rei prometido viveu sem aparência de rei. O lugar onde o Salvador aprendeu a santificar a vida comum com sua própria presença. Capítulo 5. A fase adulta antes dos milagres. Já na fase adulta, talvez entre os 25 e os 29 anos, Jesus seguia em Nazaré. Essa é uma verdade que confronta nossa pressa. A maior parte da vida terrena de Jesus aconteceu antes de qualquer milagre público. Décadas de vida escondida, décadas de obediência silenciosa, décadas sem reconhecimento. E isso nos ajuda a responder uma pergunta importante. Como Jesus se tornou rei? Ele não se tornou rei num momento isolado, como os reis deste mundo. Ele já veio ao mundo ligado à realeza prometida. Era descendente de Davi, nasceu sob profecia, foi reconhecido como rei ainda no início da vida, mas sua realeza seria revelada de uma forma completamente diferente da lógica humana, não pela força, mas pela obediência, não pela violência,
mas pela verdade, não pela exaltação imediata, mas pelo caminho que o Pai havia traçado. Antes de ensinar multidões, Jesus aprendeu a viver em silêncio. Antes de ser seguido, aprendeu a esperar. Antes de confrontar líderes religiosos e anunciar o reino, viveu no meio da rotina, do trabalho e da simplicidade. Isso dá peso a tudo o que ele faria depois. Também é nesse ponto que a vida em Nazaré ajuda a explicar o modo como Jesus ensinava. Quando ele falava de sementes, campos, luz, casa, pão, pais, filhos, trabalhadores e colheita, falava como alguém que conhecia tudo isso de perto. Sua linguagem vinha da vida real, sua compaixão também. Ele conhecia a pobreza, o desgaste, o esforço diário e a esperança de gente comum. Perto dos 30 anos, o tempo do oculto chegou ao fim. João Batista já pregava no deserto. O Jordão estava diante dele. O momento do início público do ministério havia chegado. Quando Jesus deixou Nazaré, não saiu como alguém improvisado. Saiu plenamente formado, carregando anos de obediência, conhecimento das Escrituras, trabalho honesto e comunhão profunda com o Pai. Jesus realizou o primeiro milagre por volta dos 30 anos. A Bíblia não dá a idade exata no dia do milagre. Mas Lucas diz que ele tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, e em João 2, o primeiro sinal registrado é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Capítulo 6. O sentido de Nazaré. O clímax desse capítulo esquecido não está em um milagre, mas em uma verdade maior. O Salvador do mundo passou pela infância, pela adolescência, pela juventude e pela fase adulta em silêncio. O Filho de Deus não desprezou o processo, não pulou a espera, não rejeitou a vida comum. Ele viveu tudo isso de forma santa. Isso muda a forma como olhamos para Nazaré. A vila pequena e desprezada se tornou o cenário da preparação do rei. O lugar que parecia insignificante foi o lugar escolhido para formar aquele que mudaria o mundo. E isso revela algo profundo sobre Deus. Ele trabalha onde quase ninguém presta atenção. Mais tarde, quando Jesus voltaria a Nazaré já conhecido, muitos se escandalizariam com ele. Pensavam conhecê-lo porque conheciam sua origem aparente, mas não discerniam quem ele realmente era. Esse é um dos grandes contrastes do Evangelho. O Eterno veio vestido de simplicidade e muitos tropeçaram justamente nisso. A vida oculta de Jesus mostra que o tempo de preparação não é perda de tempo. Mostra que o silêncio também pode ser sagrado. Mostra que Deus forma antes de expor. Se o próprio Cristo viveu tantos anos sem visibilidade antes do início dos milagres, então nenhum período de espera é inútil quando o Pai está no controle. Talvez seja por isso que essa fase fale tão forte ao coração de quem ouve essa história hoje. Há pessoas vivendo dias simples, repetidos e silenciosos, perguntando se Deus ainda está agindo. Há pessoas cansadas da rotina e frustradas com a demora, achando que nada importante está acontecendo. Mas Nazaré responde com firmeza: Deus trabalha no escondido. Deus forma no silêncio, Deus prepara antes de revelar. Jesus veio de Belém em nascimento, do Egito em refúgio e de Nazaré em formação. E foi assim que o Rei prometido entrou na história, não com aparência de grandeza humana, mas com profundidade, obediência e verdade. A pergunta final não é apenas o que Jesus fez em Nazaré. A pergunta é outra. Se o próprio Filho de Deus aceitou crescer em silêncio antes que o mundo visse sua glória, por que nós achamos que Deus só está agindo quando tudo já se torna visível?